Deus, muito bom dia a todos vocês. Excelente final de semana, pontualmente aqui 10 horas, conforme nós combinamos semana passada. Nós estamos aqui no nosso Evangelho no Lar, com a graça de Deus. Mais uma semana se encerrando, mais uma semana começando a partir de amanhã, né? Então, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, temos que ter compromisso, temos que ter ciência de tudo que a gente está fazendo para que não haja desentendimento com a nossa querida espiritualidade. E cá estamos nós, mais uma vez, mais um sábado abençoado, nessa manhã, né, no nosso Evangelho no Lar. E sempre a gente lembra a verdadeira missão do Evangelho no Lar. Qual que é a verdadeira missão do Evangelho no Lar? A verdadeira missão do Evangelho no Lar é para que nós conseguimos atrair para dentro da nossa casa espíritos elevados que farão a segurança, a harmonização do nosso lar, que farão com que sejam trazidos para dentro das nossas casas boas vibrações, bons sentimentos, tudo de bom que possa porventura estar dentro da nossa casa e que venha da espiritualidade, né? E como Jesus mesmo disse através do Evangelho de Mateus, né, ele falou lá no Evangelho de Mateus, falou o seguinte: onde quer que um ou mais estiverem em minha presença, com eles eu estarei. Não foi isso que Jesus disse lá atrás? Vou até falar para vocês exatamente onde está escrito isso, caso tenha algum São Tomé aqui que quiser ir lá procurar. Está lá no capítulo 18, no versículo 20. Está lá, ó. Onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas em meu nome, com eles eu estarei. E aí, a gente precisa lembrar que nós somos espíritos vivenciando uma experiência material, certo? Nós não somos corpo que possui espírito, nós somos espírito que possui um corpo. Então, levando isso em consideração, a gente precisa entender que, como nós somos espíritos vivenciando uma experiência material, assim como nós encarnados aqui estamos na Terra, existem milhões e milhões de espíritos que não estão encarnados na Terra. Isso aqui é um corpo alugado. Nós pegamos ele emprestado, ele é fecundado, ele é gerado, ele é construído, ele é pensado, mas ele é emprestado. Ele não é nosso. Nós não somos isso daqui. Nós estamos isso daqui. E, consequentemente, como nós estamos isso daqui, existem outros seres à nossa volta, né, que estão presentes, porém não estão com o corpo físico, mas eles estão com o corpo espiritual, com o corpo búdico, com a sua centelha divina, que fazem parte do conglomerado humano, né, do conglomerado dos corpos espirituais, né? Eles não estão com o trio que faz o corpo físico, mas isso é papo para outro assunto, para depois. Não vamos entrar neste mérito. Mas enfim, a ideia é que nós, aqui, quem está presente aqui nesse Evangelho, aprenda a fazer o Evangelho no lar. E convide todos da sua casa, né, que porventura estiverem aí neste momento, no horário combinado, que convide essas pessoas para que eles façam o Evangelho junto com você. Né? O Evangelho é uma tarefa muito simples. Basta você se conectar com a espiritualidade no momento, fazer uma prece de abertura, uma prece de elevação, abrir um livro sagrado, seja a Bíblia, seja o Evangelho, seja qualquer outra coisa do tipo, e você simplesmente orar, ler aquele trecho e fazer uma reflexão sobre aquilo. O que aquilo te tocou, o que aquilo mexeu com você, o que você entende daquele assunto, enfim, e compartilhar com os outros que estão junto com você. No nosso caso aqui, eu faço a leitura do Evangelho, comento, e se caso alguém tiver algo para falar, pode deixar aqui nos comentários, pode deixar aqui embaixo, que eu vou ler todos. Combinado? Então, galera, é basicamente essa a nossa ideia do Evangelho no Lar. É basicamente isso que a gente pensa e prega, né, o nosso Evangelho, sempre elevando o nosso pensamento. Né? E pensando, aproveitando a deixa, vamos já fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento à espiritualidade e vamos dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus,
Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar. E assim, devidamente conectados à espiritualidade presente, vamos até Ricardo e Ismael, responsáveis pela segurança e evangelização do nosso país. Junto deles, vamos até as esferas isoladas de Maria, nossa meiga e doce mãezinha, a quem pedimos que cubra-nos com seu manto azul de amor e proteção, e nos leve assim aos nosso irmão Mestre Jesus. E a ti, Mestre, pedimos, de joelho aos seus pés, e coloque suas mãos sobre nossas cabeças, nos ajude no nosso processo de melhoria íntima de cada dia, e nos leve assim à presença de Deus Pai, a quem pedimos que abra-nos o caminho do autoconhecimento, permita-nos conhecer cada dia mais, cada dia melhor, para que possamos evoluir. Evoluir é preciso. E vamos elevar ainda mais o nosso pensamento dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita, Senhor, somente a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, e sempre. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Mas livre-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, vamos continuar aqui o nosso Evangelho. Nós estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esta tradução aqui do Salvador Gentili. Semana passada nós utilizamos uma tradução antiga, mas que é a mesma. A única coisa que muda é a impressão da capa, né? Mas que é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada, o texto é o mesmo, não muda absolutamente nada. Nós falamos semana passada sobre... Cadê? Nós falamos semana passada sobre o Consolador Prometido, né, que é o Espírito da Verdade, que é aquele Espírito que vem conversar com Kardec várias e várias vezes a respeito de assuntos diversos, né? Então, ao longo do Evangelho ele deve aparecer algumas vezes, né? E não só no Evangelho, mas também no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Enfim. Então hoje nós vamos falar sobre as instruções dos Espíritos com relação ao Espírito da Verdade, né? Falando justamente do advento dele, do advento do Espírito da Verdade. Então, vamos lá. Venho como antigamente entre filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina. Eu, como ceifeiro, reuni feixes o bem esparso da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas o homem, ingrato, se desviaram pelo caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que vós, ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vós socorrais e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra, se faça ouvir para nos proclamar: orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, e eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, e eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo.
os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis do nada, vossas vozes clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes vencedores da impiedade. Venho ensinar e consolar os pobres e deserdados. Venho lhe dizer que elevem sua resignação ao nível de provas, que chorem porque a dor for sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte, a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama escapar vossas mãos, e que vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos olhos se fecharão à luz e sentir e vossos suores, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde mais desnudo de vós todo será, talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-aventurados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira e que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque as suas provas são mais perigosas que as vossas. E eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva e do amor, e preparai-vos cativos da vida, para vos lançar um dia, livres no seio daquele que vos criou fraco, para vos tornar perfectíveis, e que quer vos mesmo trabalhareis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Espírito da Verdade, Paris, 1860, e o anterior no ano anterior, 1860, e nesse 1861. O que ele quis dizer nesta instrução para nós, neste sábado abençoado, dia 28/2/2026, às 10 horas da manhã, 10h18 precisamente. O que ele quis dizer com isso? Gente, o Espírito da Verdade, ele traz luz sobre aquilo que Jesus ora já vem falando, né? E que, como a gente já viu nos capítulos anteriores do nosso Evangelho, Jesus não veio destruir a lei. Que lei? Vocês podem me perguntar, que lei que Jesus não veio destruir? A lei mosaica. Moisés recebeu a lei de Deus lá em pedras, tábuas, papel, seja lá o que for, mas ele recebeu as leis de Deus, né? Que são os 10 mandamentos. E aí a gente fica com aquele negócio na cabeça, preciso lembrar os 10 mandamentos? Não, sabe por quê? Jesus veio e falou assim, para com essa pataquada toda aí, vamos resumir essa bagaça em 2. Qual que é? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São só 2. A partir do momento que você tem amor com o próximo, você tem amor para com o próximo, você não precisa entender, não precisa lembrar daqueles 10 mandamentos. É interessante saber? Claro. Né? Mas aquilo tudo se resume em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Acabou. Não precisa mais do que isso. Então, o que o Espírito da Verdade ele vem trazer? Ele vem trazer luz sobre aquilo que Jesus já falou, que é amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tá bom, mas como assim? Né? Ele traz aqui alguns ensinamentos. Por exemplo, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer que eles elevem sua resignação ao nível de suas provas,
Que chorem, porque a dor foi sagrada no no jardim das oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Gente, o que isso quer dizer? Todos nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, assim como a gente vai ver lá na frente no Evangelho, falando sobre os mundos. Na verdade, a gente já viu isso, no passado. Falando sobre os mundos. Né? Hoje nós estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então, todos nós estamos sujeitos a provas e expiações. O que são provas? As coisas da vida. São os nossos desafios diários, são as nossas vivências que a gente precisa ter com outras pessoas, as nossas vivências que nós precisamos passar por determinadas situações para que nós possamos evoluir cada vez mais. Essas são as nossas provas e as nossas expiações. Então, assim, ele traz um ensinamento e diz para nós que nós precisaremos chorar diante das nossas provas, mas que também, no final da chuva, sempre vem a ambulância. Então sempre vem o Espírito enxugar as nossas lágrimas. Nossos anjos guardiões, eles vêm enxugar as nossas lágrimas. Né? Também ele trouxe aqui: homens fracos, que compreendei das trevas de vossas inteligências, não afastei o facho da clemência divina que coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. O que ele quer dizer com isso? Que nós não precisamos nos afastar da nossa conexão divina, porque o caminho de Deus não é sofrimento. O caminho de Deus não é sofrimento, por isso que nós não estamos aqui. Nós estamos aqui não para sofrer, mas nós estamos aqui para entender o nosso processo de melhoria íntima. Por isso que nós existimos. Se nós fôssemos perfeitos, aqui nós não estaríamos. Nós estaríamos talvez nos planetas felizes, ou então Deus nem teria criado a Terra, não teria criado os seres humanos. Para quê? Se já seríamos perfeitos igual a Ele. Que o único ser perfeito é Deus. E na minha concepção, Deus é tudo. Deus não é uma entidade, Deus não é uma pessoa, Deus não é nada. Deus é tudo. Como assim? Isso aqui é Deus. Uma caneta. Como assim, André? É Deus adensado de forma plástica, né, acrílica, plástica e líquida aqui dentro na carga. Então isso aqui é Deus. Nós somos Deus, adensado de forma diferente. Isso aqui é Deus. Um lápis. Uma casca de banana também é Deus, adensado de forma diferente. Então, o único ser, a única coisa, entidade perfeita é Deus. E se nós estamos aqui vivendo nossas provas e expiações, é para que nós possamos evoluir. Entende? Que mais? Vamos colocar aqui que o Espírito trouxe para nós. Espíritas, amai-vos em primeiro ensinamento. Eu vou até parar por aqui, não vou nem falar, não vou nem ler mais nada. Quem daqui se ama verdadeiramente? Amai a nós mesmos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que assim, a gente precisa lembrar que nós temos que nos amar primeiro, nos amar em segundo plano, nos amar em terceiro plano e nos amar em quarto plano. E depois o próximo. Eu não acabei de falar que nós estamos aqui para nos melhorar? Então eu tenho que evoluir. E como que eu evoluo? Olhando para mim. Ah, é egoísmo. Não, não é egoísmo. Eu estou me evoluindo. Eu estou crescendo. Eu estou fazendo por merecer a minha evolução. Não é egoísmo nenhum eu olhar para mim e falar, puta, eu preciso crescer nesse aspecto. Eu preciso evoluir nesse aspecto. Não é egoísmo, não é... Vou dizer assim, não tem nada demais eu olhar para mim mesmo e querer crescer, querer ser melhor, querer evoluir. E evoluir é preciso. Nós precisamos evoluir, porque se a gente não evolui, a gente fica parado. E tudo que é parado estraga. Se você largar uma maçã aberta, parada, no meio da tua bancada, o que ela vai acontecer? Ela vai apodrecer. Se você larga um
pacote de arroz aberto vai encher de bicho e vai apodrecer. Porque está parado. Se você largar a água parada, vai encher de dengue, vai ficar tudo zoado, vai estragar. Então, tudo que é parado, tudo que está parado, precisa entrar em movimento. Assim somos nós. Se eu estou parado nesse momento, é porque algo de errado está me afetando e eu não estou conseguindo enxergar. Então, aí para isso existe terapia, existe trabalho espiritual, existe um monte de coisa, existe a própria reforma íntima. A nossa reforma íntima, através da escola de aprendizes do Evangelho, por exemplo, né, que é uma das formas de se evoluir, e aqui eu recomendaria as pessoas fazerem, a escola de aprendizes do Evangelho, eu preciso olhar para dentro de mim e enxergar aquilo que está parado, que não está andando. Porque tudo que está parado estraga. Eita. Enfim, gente, vamos olhar para dentro de nós. Aqui é o nosso recadinho de toda semana. Toda semana a gente olha para isso, para esse assunto. Toda semana eu toco nesse mesmo assunto. Toda semana eu falo exatamente a mesma coisa. Vamos cuidar da nossa vida. É algo difícil, porque a vida do outro é mais fácil da gente apontar. Só que quando a gente aponta, não esqueça, eu estou apontando para lá. Mas eu tenho mais 3 deditos virados para mim. Ou seja, se eu aponto o outro, eu estou apontando a mim mesmo. E se eu estou apontando a mim mesmo, é porque algo de errado comigo existe. Que a minha vida está muito tranquila para eu ficar cuidando da vida do outro. Como que eu cuido? Eu não cuido da vida do outro. Certeza? Vamos pegar alguns exemplos. Se você lembra do que acabou de passar no noticiário da TV, que fulano matou não sei quem, ou ciclano atropelou não sei o que lá, ou que ocorreu uma tragédia não sei aonde. Sempre assim. Você não está cuidando da vida de ninguém, você está cuidando da sua vida. E a gente tem que estar se informado no noticiário. É uma opção. Você escolhe olhar aquilo. Você escolhe sintonizar com aquela energia. Eu escolho não assistir. Eu não quero saber. Não quero saber. Se a pessoa está passando por... André, você é muito grosso. Não acho. Eu estou cuidando da minha vida. Eu preciso de coisas para me entreter. Vai ler. Pega um livro. Vai ler. Não tenho nada que fazer. Certeza que você não tem nada que fazer? Uma faxina. Lavar uma roupa. Lavar a louça. Talvez tenha. Talvez tenha e você não esteja enxergando. Talvez tenha e neste momento que você olha para dentro da vida do outro, você desprende energia que você poderia estar fazendo outra coisa para se melhorar. Então vamos olhar para dentro de nós. Vamos refletir sobre aquilo que nós fazemos para conosco mesmo. O que eu tenho feito para mim? O que eu tenho feito para evoluir como pessoa? O que eu tenho feito para evoluir como ser humano? Para mim mesmo. O que eu tenho feito? Vou te dar um exemplo. Eu, André, tenho feito exercícios, tenho me conhecido, tenho descoberto outras situações, outras pessoas, outras vivências. Então eu estou em movimento. E você? Está em movimento? O que você tem feito por você? O que você tem feito para aquele que você dá como exemplo? Porque o exemplo arrasta. Não adianta nada eu vir aqui falar para você, vocês têm que fazer exercício, tá? Mas e aí? Quem fala? É aquela velha frase: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Tá? Mas a gente precisa ressignificar essa frase. Faça o que eu faço e faça o que eu falo. Por quê? Se eu falo, automaticamente eu faço. Eu, na teoria, deveria falar e fazer. No meu caso, eu, como André, eu falo e eu faço. Eu tenho ciência do que eu faço. Por exemplo, falo para você: vai fazer exercício. Eu faço exercício? Faço. Todo santo dia. Eu falo para você: eu cuido da minha vida? Cuido. Cuido da vida do outro? Às vezes. Porque eu também não sou perfeito. Então, às vezes eu cuido da vida do outro.
mas é algo que eu olho para dentro de mim e eu falo, opa, você está cuidando da vida do outro, vamos cuidar da sua vida. Então eu volto e falo isso para mim mesmo. Olho na frente do espelho e falo, querido, vai cuidar da tua vida. É algo interessante para você fazer. Olhar no seu espelho, olhar no fundo do teu olho e mandar você mesmo cuidar da sua vida. E parar de cuidar da vida alheia. Porque da vida alheia, deixa que o outro cuida. Deixa que ele, o autor do fato, que cuide. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda um fato que já aconteceu. Entende? E aí, a gente tem que se lamentar. Não acho. Eu não acho. Pode ser que tenha outra pessoa que pense diferente. Mas eu enxergo que a partir do momento que um fato já ocorreu, não tem como voltar atrás. Não tem como refazer. Não tem como eu olhar para aquele fato e falar, putz, já era. Já aconteceu. Você pode remendar depois. Mas o fato em si não tem como voltar atrás. Lindos, recado dado. Recado transmitido. Vamos caminhando para o nosso encerramento. Vamos novamente elevar o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade. E vamos agradecendo a presença desses seres. Vamos agradecendo a presença desses seres iluminados, envolvidos aqui, que estão na nossa casa nesse momento. E vamos pedindo licença a toda a espiritualidade para encerrar o nosso Evangelho no Lar, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, nós que somos os pecadores, agora, rogue agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Lindos, um beijo, uma excelente semana para você que começa nesse momento, a partir de amanhã, na verdade. Fiquem com Deus. Fiquem na presença do Espírito Santo, fiquem na presença dos seus guias, seus anjos de guarda e fiquem com Deus. Até semana que vem. Um beijão. Até mais.